conosco aqui, irmãos. Eu tenho certeza que não será diferente, pois a sua palavra se renova cada dia na vida da sua igreja. E mais uma vez ele vai falar comigo e com você na noite de hoje, tenha certeza disso. Jeremias capítulo 18, versículo 1 diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá eu te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos. Podeis se assentar, irmãos? A palavra do Senhor, irmãos, quando eu digo que a palavra do Senhor ela se renova, toda vez que eu sou convidado para ir pregar em algum lugar, eu tenho cuidado de preparar uma mensagem. E como sempre é diferente, o pastor já deve ter, acho que os irmãos já devem estar achando, esse irmão aí está mandando aí um miguezinho, né? Para dizer que prepara a mensagem, mas não, nem aqui a palavra preparada, mas hoje, antes de sair para cá, eu recebi a ligação da minha mãe. E eu me sinto feliz demais, irmãos, por poder ter meu pai e minha mãe aqui hoje assistindo, louvando a Deus junto conosco. E o Senhor tem falado conosco, irmãos, por estar no centro da vontade de Deus. Aleluia. E é sobre isso que eu quero falar, é por isso que o Senhor me tirou totalmente da onde eu tinha preparado a mensagem e me trouxe para o livro de Jeremias, capítulo 18. E aí eu conversando com a minha mãe, não mencionamos o texto, mas ela falou assim: é a mensagem que você está ensaiando? Eu falei: não. Eu simplesmente, Deus me deu essa palavra neste exato momento. E eu me incomodava, falei: Senhor, mas durante a semana toda o Senhor colocou em meu coração e eu venho trabalhando o texto. E agora o Senhor fala para mim que mudou tudo. Que negócio é esse? E aí o Senhor me responde assim: importa que você esteja no centro da minha vontade.
lembrado até os dias de hoje. E não é diferente comigo e com você. Talvez lá no seu serviço tem alguém que não te entende. Talvez você tenha orado e dito: Senhor, o meu marido não me entende. Senhor, o meu filho não me entende. Senhor, o que eu faço para ser entendido? Por que eu tenho sofrido tanto, Deus? Eu ouvi uma mensagem que dizia que você já nasce sofrendo, porque você está lá dentro da barriga da sua mãe durante 9 meses, no conforto da barriga da sua mãe. E daqui a pouco os músculos da sua mãe começam a se contrair, começam a te empurrar e te expulsar para fora. E você já começa a sofrer por ali. Você começa a ser expulso do seu conforto para fora, para que você possa conhecer algo novo, algo diferente, algo que você nunca viveu. E você chora quando você tem contato com um ambiente novo que você está vivendo. Deus está te chamando hoje para mudar de ambiente. Quando eu digo mudar de ambiente, eu não digo que Ele está te chamando para sair da sua igreja, para procurar um outro ministério. Não, sabe por quê? Você é semente do Evangelho. Semente a gente planta aqui, ela nasce. Se quando ela é curtinha, o agricultor não mudar de lugar, ela cresce, ela começa a florescer, ela frutifica, ela fica velha, mas eu nunca vi árvore mudando de lugar. Deus te chamou para ser cortado nesse ministério, nesse jardim, e Ele quer que você faça diferença aqui dentro, mas hoje Ele está te chamando para viver o novo de Deus na sua vida. Deus tem algo novo para você. Deus tem algo novo para você viver. Mas aí Ele está te chamando a deixar o seu conforto, deixar as coisas. Irmãos, é muito difícil, irmão, a gente deixar o nosso conforto, escolher dentro do nosso conforto e trilhar nos caminhos da fé. Jesus disse assim: olha, se vocês quiserem vir após mim, o Filho do Homem não tem o que reclinar a cabeça. Aleluia! O Senhor, Ele não te convida para vir seguir a Jesus e agora andar por um caminho onde corta logo no chão, pula a prata da parede. Ele não te chamou para isso. Ele te chamou para que você seja diferença e para que onde você passa, você ganhe pessoas e faça discípulo para o seu ministério. Você não é qualquer pessoa, você não é pequenininho, você não é considerado nada. Ainda que as pessoas olhem para você e falem assim: esse aí não vai dar em nada, esse é pequenininho, tudo que ele faz é me atrapalhar. Jesus, Ele te chamou do jeito que você é, Ele te chamou do jeito que você nasceu, Ele te conhece, só que Ele vai transformando no seu interior para a justiça, para a retidão, para a transformação, para a santificação. E agora, por onde você passa, você faz a diferença. Irmão, para Ele sair da sua terra, ouviu a voz de Deus? Alguém pode ter olhado para nós e falar: você é louco, rapaz. Você está ouvindo a voz de alguém que você nunca viu, que você não sabe quem que é, mas ele tinha certeza que o Criador do universo, Ele estava dando uma direção, porque tinha o melhor na sua vida. Abraão era idoso, sua esposa era estéril e idosa. Deus chama Abraão, manda ele sair de dentro da sua tenda e fala: Abraão, dá uma olhadinha para o céu aí, Abraão. Abraão olha e não vê nada, mas Deus fala para ele: Abraão, está vendo as estrelas do céu? Estou vendo, Senhor. Assim será a tua descendência. Naquele momento, irmãos, poderia ter caído a dúvida dentro do coração de Abraão. Ele disse: Senhor, impossível isso acontecer, porque eu sou velho, minha esposa estéril. Mas o Senhor, Ele tem providência nas coisas que parecem que são nada para o homem. Abraão, você está vendo a areia do mar? Estou vendo, Senhor. Você pode contar quantos grãos de areia tem aí? Você pode contar para o meu não, Senhor. Assim será a sua descendência sobre essa terra que eu te coloquei. Deus tem te chamado para fazer de você uma multidão, para fazer de você uma multidão de pregadores do Evangelho, de filhos gerados espiritualmente para a sua vida. O texto que o irmão Anderson leu na primeira leitura da Bíblia nos diz que agora
olha e fala assim, mas eu ainda não consegui descobrir o meu dom. Deus me chamou, eu estou aqui sentado no banco. Mas para que Deus me chamou? Será que foi só para ficar no banco? Para que Deus me chamou? Será que foi somente para ser mais um dentro da igreja? Eu digo para você que você tem o seu talento. Deus ele olha para você e vê dentro de você uma grande multidão nascendo de você. O intermédio, se você sabe só limpar a igreja, alguém que passa na rua vai olhar e vai falar assim, nossa, mas essa pessoa ela limpa com tanta dedicação a igreja. O que será que ela ganha com isso? E ela pode querer se aproximar de você e falar assim, nossa, mas por que você faz isso com tanto carinho, com tanto amor? Por que você se dedica tanto nesse serviço? Você vai dizer para ela, sabe por quê? Porque eu fui lavado, resgatado, remido pelo dono da igreja, pelo dono do tempo, pelo dono da casa. E ele me deu uma oferta maior que foi a sua vida. Eu vim para esse chão aqui, não é nada. Não é nada. Não importa a posição que você esteja, não importa como você está se sentindo, o meu mestre, ele chega na sua vida e muda a história, o ontem, o hoje, agora ele faz de novo. Aleluia, Deus. Aleluia. O Senhor deu 10 talentos para um, 5 talentos para outro, 2 talentos para outro e 1 talento para o outro. Quando ele voltou, ele prestou conta de todos os talentos. E aquele que tinha 1 talento só, talvez ele tenha se sentido assim, puxa vida, 1 talento, o que eu vou fazer com isso aqui? O seu talento Deus te deu para que ele seja granjeado e vai ser cobrado esse talento que Deus te deu. Deus ele não quer saber se ele te deu 10 ou se ele te deu 1 talento. Ele não quer saber se você louva ou se você somente ora. Ele não quer saber se você prega ou se você abre a igreja. Ele não quer saber se você toca ou você limpa a igreja. Ele olha para você, a sinceridade do seu coração. Agora, quando eu estou aqui dentro da casa do Senhor, quando eu estou lá no tanque, lá no hall, ouvi uma mensagem esse dia que eu fiquei assim, maravilhado, sabe? O pregador dizia que antigamente as irmãs iam para o tanque lavar roupa, estavam lá. Recebi um novo coração do Pai. As crianças estavam sendo perturbadas, eu vivi isso, meu irmão. Enquanto a gente estava brincando no quintal, de repente tomava-se uma briga no meio do quintal, minha mãe falava assim, criança, vem cá todo mundo. A gente falava assim, lá vem de novo a mãe. Chamava, a gente trazia na salinha da casa, e ali a gente começava a orar, a gente começava a cantar, a gente começava a agradecer o nome do Senhor. E quando menos espera, eu não entendia, mas a minha mãe saía correndo e expulsando, e dentro de casa a gente orava, a gente via, às vezes algo acontecendo e nós não entendíamos, mas Deus já estava dando providência, e minha mãe estava cozinhando dentro do centro da vontade de Deus. Com 10 anos de idade, 10 anos, mãe, eu fui batizado no Espírito Santo, minha mãe estava orando na cabeceira da minha cama. E aí a gente começou a orar, e ela orando por mim. E eu não lembro, acho que a gente começou a cantar um louvor. 8 anos. 2 discípulos no caminho de Emaús, é isso, não, mãe? Acho que era isso. Eu lembro mais ou menos, vagamente. E de repente eu não lembro de mais nada. Eu só sei que aquela noite de sono que eu ia dormir, quando eu tomei café, já era tarde da noite, eu não sabia o que tinha acontecido. Deus me tomou em línguas estranhas, me batizou ali no meio daquela hora de dormir, porque minha mãe estava ali diante do Senhor, me entregando no seu altar, como oferta verdadeira, para que Ele pudesse me usar para a sua obra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Os inimigos ele não se contenta com a
disse que tinha gastado todo o seu dinheiro já, tinha esgotado todas as suas possibilidades. Ela ouviu falar que Jesus passava pela cidade. E ela saiu da sua casa, saiu do seu conforto, deixou a sua vida, enfrentou a sociedade, enfrentou a multidão, com uma certeza plena: Jesus está passando. Onde Jesus passa tem milagre. Aonde Jesus passa ele opera algo diferente. E ela simplesmente toca na obra do mestre. Irmão, o que me chama a atenção nisso é que naquele momento ela bota a obra do vestido do mestre. Jesus estava indo para a casa de Jairo. Jesus para. Seja qual for o teu problema, seja qual for a tua situação, Jesus para diante da tua dificuldade. Quando você se chega a Ele com confiança, com fé plena e certeza que Ele é o autor e o consumador da sua fé. Ele para. Quem foi ele? Às vezes, irmãos, nós viemos para a igreja e não conseguimos mais tocar o mestre. Se você tocar ele hoje, ele para tudo para te atender. Ele para tudo para te atender. Muitas das vezes, eu não sei se é o caso dos irmãos que estão aqui, mas muitas vezes as pessoas vão à igreja preocupados. Meu Deus, eu preciso voltar para casa. O pastor não para mais de falar. O irmão não para de ficar com tanta louca esse louvor. O louvor que era para durar 2 minutos, está durando 5. Que negócio é esse? Não precisa de tudo isso. Que esteja no centro da vontade de Deus. E aí você vai entender por que é que o louvor de 2 minutos vira 5. Por que é que a oração de 20 minutos vira 40 minutos. Porque Deus está tratando a minha e a sua vida nesse momento. Ele está tratando a nossa do céu. Não tinha mais para quem correr, não tinha mais para quem reclamar. Ela reclamou para Jesus, tocou em Jesus. Jesus para, realiza o milagre na vida daquela mulher. E agora ele se volta. Quando Jairo talvez achou que Jesus tivesse esquecido, já talvez Jesus não tivesse fazendo por pirraça, por lembrar que ele foi expulso da sinagoga. Agora Jesus se volta para Jairo. E alguém naquele momento Jesus se volta para Jairo. Porque a sua vida já morreu. O mestre não precisa mais reclamar. Mas Jairo sabia que Jesus estava passando por ali. E se Jesus fosse até a sua casa, a sua filha seria ressuscitada. Ele não reclamou, ele não questionou a sua posição. Ele poderia ter falado: olha, você está vendo que você é impura, nem no meio da sociedade você pode estar. Você está trabalhando no milagre, porque ninguém atrapalha o seu milagre. O seu milagre chega na hora certa para você. Aleluia. Não é a dificuldade que vai te impedir de chegar ao mestre. Não é a tua fraqueza que vai te impedir de chegar em Jesus. Reconheça Cristo como centro da tua vida, como centro da tua salvação. Reconheça Cristo pregado na cruz, olhando de volta ao Pai para você e dizendo: filho, eu te amo. Irmãos, quando eu falo sobre isso, eu sou tomado por uma comoção dentro de mim. Eu começo a me colocar naquela situação do Gólgota. Jesus Cristo, Filho de Deus,
Meu Deus. Meu Pai. As pessoas olhavam para Jesus e falavam coisas que ele não era merecedor de ouvir. Ele olhava e dizia: Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Você sabe por que ele teve essa serenidade para fazer isso, irmãos? Porque ele sabia do propósito de Deus para a sua vida. Ele sabia que por intermédio daquele sacrifício hoje, o irmão Marcos estaria na frente fazendo a leitura, orando junto com os irmãos. Hoje, o meu pai, que outrora estava dançando num bairro muito tempo atrás, fosse liberto dos seus pecados e estivesse aí para pregar o Evangelho. Como tantas outras pessoas, irmãos, que nós ouvimos e vemos ser transformadas pelo Espírito Santo de Deus. Tem muitas pessoas ali que têm testemunhos maravilhosos. Eu não conheço a vida de todo mundo. E se fôssemos aqui perguntar os testemunhos, ficaríamos a noite toda ouvindo os testemunhos. Sabe por quê? Porque Deus é grande. Jesus estava no centro da vontade dele. E esse sacrifício alcançou eu e você. Se quisermos ser vitoriosos para a glória de Deus, é necessário que nós ouvimos a voz do Mestre, que diz: Filho, santifica. Filho, santifica, filho. Filho, santifica, filho. Filho, santifica, porque eu venho buscar a minha igreja santa, lavada, pura, remida e escolhida para morar no céu. De tempo em tempo, Deus levantava um libertador no centro da sua vontade para libertar o povo de Israel. Mas eu creio que no tempo que estamos vivendo, Deus não vai levantar nenhum libertador mais para resgatar a humanidade da pecaminosidade em que estamos vivendo. Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Prepara a sua igreja para encontrá-los, meu Deus. Olha, nós estamos vendo a igreja cheia de pregadores, pregando riquezas aqui na terra, pregando prosperidade aqui na terra. Mas a Bíblia nos diz que aonde estiver o teu coração, aí está o teu tesouro. E o teu lugar não é aqui, o teu tesouro está no céu. A Bíblia nos relata que a o Senhor dará a tua alma de vida eterna na glória. Ó Deus, quer ser vitorioso? Quer ser abençoado? Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas te serão acrescentadas, porque o Senhor sabe do que eu, do que você, do que nós precisamos. Ele conhece as nossas necessidades. Deus não está preocupado se você está com a lata cheia por mês. Deus não está preocupado se você está com a conta bancária transbordando. Não. O povo de Israel vinha no deserto e Deus manda maná lá do alto do céu. Fala assim: ó, manda que o povo pegue o suficiente para hoje, conforme que a sua família puder ter. Mas o ser humano, com a mania de querer fazer poupança, a mania de querer fazer reserva, resolve encher as latas e guardar um pouquinho por outro dia. Jesus tem providência para agora, para mim, para você que veio hoje. Providência está vindo do céu hoje. Pegue no lugar celestial, se alimente hoje. Vai ver. Sabe por quê? Amém. Elias era só um profeta, mas um profeta na direção do Espírito Santo.
pessoal aí sobre Acabe, e Acabe se volta contra Elias, Jezabel se volta contra Elias. Mas eu quero dizer para você que se você estiver no centro da vontade de Deus, pode se levantar o Lula, a Dilma, o Barack Obama, quem quiser para você. Deus tem providência para a sua vida. Ele diz para Elias assim: Elias, vai lá pro Ribeiro, vai lá pro Ribeiro, fica lá. Ribeiro, irmãos, é solidão. Ribeiro é onde ninguém te enxerga. Ribeiro é onde não tem aplauso. Ribeiro é frio porque tem sombra e água correndo. Ribeiro não tem ninguém para te aplaudir. Mas o meu Senhor, Ele está te vendo lá no Ribeiro. Detalhe, no Ribeiro tem água. Só de água ninguém sobrevive. Deus sabia disso. Por isso Deus agora manda a transportadora trazer comida para Elias. Vai lá, todo dia de manhã, pão e carne para Elias. Aleluia! Você está entendendo o que eu estou falando? Todos os dias de manhã, pão e carne para Elias. Você está preocupado se tem uma manhã? Deus não. Ele mandava a porção exata para Elias. Sabe por quê? Deus tem providência fresquinha no céu. É pão de manhã e pão à tarde. Pão e carne de manhã, pão e carne à tarde. Água fresca do Ribeiro. Água significa vida. Vida vem do nosso Deus que pode ter do seu Filho Jesus. Está no centro da vontade de Deus. Significa ouvir a sua voz, ouvir a sua palavra. Mas chega um tempo que a vida boa de Elias acaba na cabeça do Ribeiro. Por causa da falta de chuva. Ribeiro se seca. Deus então diz: Elias, levanta daí, meu querido. Chega de conforto. A água está acabando. Volta lá para Sarepta. Sabe por quê? Lá na porta de Sarepta, eu já providenciei uma viúva que vai cuidar de você. Elias poderia ter falado: Senhor, eu sou profeta. Uma viúva vai cuidar de mim? Não seria o contrário? Eu sou profeta, tinha que levar a provisão para a viúva. Deus pode dizer assim: sobe porque a viúva vai cuidar de você. Aleluia! Às vezes, tem gente procurando qual? Nós somos próprios mãos. Às vezes a gente quer um carro, a gente sai de financeira, para achar aquela que nos favorece e nos financia um carro. Depois a gente não consegue pagar, a gente reclama. Deus, quando Ele prepara as coisas para você, não precisa você sair procurando. Não precisa. Elias subiu nessa época, quando ele entrou na cidade, estava uma viúva. Aí ele pede água para a viúva. Ela pega e fala assim: tudo bem. Na hora que ela entra para buscar água, ele fala assim: agora traz também um pedacinho de pão para mim. A viúva não entendeu mais nada. Olhou para ele e disse assim: rapaz, estou com 2 cavaquinhos de pau aqui. Vou fazer um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha que eu tenho lá para eu e meu filho comer. E depois que a gente comer, você está vendo que está seca. A gente só vai esperar a morte. Ele disse: faça o que você já ia fazer. Mas traga primeiro um pedacinho de bolo para o profeta. E depois que você fizer isso, haverá mudança na sua casa. Louvado seja Deus. Deus te trouxe aqui hoje porque Ele está colocando no centro do milagre. O milagre vai acontecer na sua vida, mas você precisa estar dentro da vontade de Deus. Será que o que eu tenho procurado na minha vida tem sido a vontade de Deus ou tem sido meu próprio conforto? Meu eu que tem procurado. A Bíblia nos relata que durante o tempo em que Elias esteve na casa daquela viúva, não houve falta de pão. Detalhe: viúva não tinha trabalho, viúva não tinha renda e ainda era período de seca. Período de seca, Deus faz chover na sua terra. Deus é Deus de providência. Aleluia. Deus é o
assim, vai dar tudo certo. Assim, mas eu já cansei de orar. Não cansa não levanta não, porque está chegando a tua vitória. Você pode crer, está chegando a tua vitória. A tua oração, ela sobe aos céus. E quando você oferece uma adoração verdadeira, Cristo, Deus, ele faz assim, ó. Dá uma olhada para mim aqui agora. As pessoas vinham até o templo para trazer a sua oferta, entregar a sua oferta na mão do sacerdote, e o sacerdote colocava a oferta sobre o altar e oferecia a oferta por expiação do povo a Deus. E quando a oferta que a pessoa trazia ela era pura, e o sacerdote queimava a oferta sobre o altar, a fumaça subia e Deus exalava. E quando ele se agarrava a oferta, ele derramava a prosperidade do seu lado. Deus tem prosperidade, sim, por intermédio da obediência. Deus tem prosperidade por intermédio da vida daqueles que propõem-se estar na presença e na direção de Deus. Às vezes, irmãos, nós falamos assim, mas eu sou tão pecador. Às vezes o diabo levanta e nos acusa e fala para você assim, mas você já fez isso, você já fez aquilo, você já fez aquilo outro. Agora você está aí indo para a igreja, você ainda tem aquele pecado escondido lá dentro de você, você ainda tem aquela coisa lá que você não consegue largar, você ainda tem aquele problema que você não consegue, você tem tentado muito de tudo, mas ainda não tem largado, porque você está dando uma de Santana aí nessa igreja. Sai daí, rapaz, ainda nesse lugar, porque Deus tem transformação na sua vida. Sai daquele vício que você não consegue abandonar. Deus está te libertando hoje. Coloque-se no centro da vontade de Deus. Então somente. E ele fala o melhor. Aleluia. Sabe por quê? Quando nós nos colocamos diante de Deus. Aleluia. Senhor, eu preciso realmente de Ti. Ele vai te dar um novo coração. Ele vai te dar um coração transformado. Um coração regenerado. Um coração sem mágoa. Um coração sem tristeza. E agora aquilo que você fazia com pesar, Deus vai levantar você para fazer diferente. Aquilo que você fazia com tristeza, Deus agora está pegando aquele vaso que se quebrou lá nas suas mãos na roda. Ainda bem, irmãos, que o vaso estava nas mãos do oleiro. Porque talvez se o vaso tivesse caído direto no chão, não tinha se aproveitado. Mas como estava nas mãos do oleiro, o oleiro correu, acudiu, quebrou, amassou, limpou, montou de novo, fez um vaso novo. E agora eu vejo um vaso novo, com a mão para cima, prontinho para receber a bênção que Ele quer. E se você acredita, tem a bênção certa na sua vida. Você se conserva, você se purifica, você é Ele é tudo na sua vida. Detalhe do azeite. O azeite serve para curar feridas. O bom samaritano vinha na beira do caminho e ele olha e vê um homem caído na beira do caminho. A Bíblia diz que antes disso, o nosso sacerdote foi direto para o templo. Existia uma situação onde quem tocasse alguém morto, se precisava passar por uma purificação para depois chegar ao templo de novo, para depois oferecer as ofertas a Deus. Talvez por isso o sacerdote não tenha tocado naquele homem, nem parado para ver como ele estava. Passou um levita e agiu da mesma maneira. Mas passa o bom samaritano, desce do seu animal, olha aquele homem caído, ele não pergunta quem é, não pergunta o que ele está sentindo, não pergunta o que foi que aconteceu. Ele simplesmente passa azeite nas feridas daquele homem. Pega do seu corpo e passa naquele homem. Se preocupa de levá-lo para uma estalagem e cuida dele. Porque Deus naquele momento usa aquele homem para
em você, não deixe que essa mensagem se perca. Desde o começo do culto, Deus está falando com a igreja. Desde o primeiro texto que eu tenho ouvido aqui, Deus falando dessa mesma forma. Deus ele quer você no centro da sua vontade. A vontade de Deus não é a nossa. O hoje de Deus não é o nosso. Então é necessário que nós tenhamos paciência para recebermos de Deus a transformação. Pegue a parte que te tocou, leve para casa e comece a mastigar isso. E talvez o que tenha me tocado não é nem a parte boa, é aquela parte do vaso se quebrando, do oleiro massacrando o barro, apertando, trabalhando de novo, porque Deus ele quer dar um formato novo, vida nova, transformação. E transformação dói. Transformação exige sacrifício. É necessário deixar alguma coisa. Todas as pessoas que foram chamadas para estar no centro da vontade de Deus deixaram algo para trás. Abraão deixou a sua família. Moisés foi criado no Egito pelas filhas de Faraó, desfrutava do maior conforto do palácio, precisou abandonar o conforto da vida no palácio para poder voltar a ser o libertador do povo de Israel. Eliseu, quando ele acompanhou Elias, ele precisou abandonar o seu trabalho, os carros de boi. A Bíblia nos diz que ele trabalhava com 12 juntas de boi e via atrás com a sua modéstima junta. E Elias passa com a sua capa e toca Eliseu. Eliseu sente o toque do Espírito Santo. Ele corre diante de Elias e fala assim: eu quero ir com você, eu quero fazer uma obra com você. Deixa eu ir lá despedir dos meus pais. Eu já volto. Foi lá, matou o boi que me prendia na cidade, fez um churrasco, deu-lhe despedida para o povo. Eu não estou indo embora. De agora em diante eu vou seguir no terra de Deus. Eu vou fazer a obra de Deus. E a palavra nos diz: e Eliseu aquele morto, depois de dar solfógios dentro da cova, o homem morto é jogado dentro da cova que Eliseu estava. E aquele homem ressuscita. Porque Eliseu viveu dentro da vontade de Deus. Se você viver dentro da vontade de Deus, a Deus os ossos, eles estarão avançando. A Deus os ossos, eles estarão a poder. Aleluia. Poder para que nós façamos diferença. Detalhe: não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus te resgatou, te fez um vaso novo para que você faça diferença. Receba a bênção de Deus na sua vida. Coloque-se em posição de vaso, irmãos. Vaso sempre serve para alguma coisa. Você sempre está servindo para flores, aquele ali está servindo para azeite. Sempre tem alguma coisa no vaso. Tem gente que põe o vaso no canto da sala e joga casca de bala, chiclete, lixo, teia de aranha dentro. Deus não te chamou para ser vaso com acúmulo de lixo. Ele te chamou para ser vaso cheio de azeite. Glória a Deus. Aleluia. Cheio de azeite. Enquanto existir alguém vazio perto de você, o seu azeite não pode parar de transformar. Deus ele quer fazer uma multiplicação de azeite dentro da igreja. Se aproxime daquela pessoa que talvez você não tenha muito convívio. Se aproxime daquela pessoa que talvez você não tenha muita intimidade. E deixe que o brilho do Espírito Santo de Deus que está em você venha incomodar, venha incendiar e venha abraçar aquela pessoa. Ela também possa desfrutar do novo de Deus na sua vida. Receba, irmãos, a palavra de Deus na sua vida. Agradeço a oportunidade que foi concedida nessa noite, pastor. Deus possa estar te abençoando, abençoando a sua família, abençoando a sua casa, abençoando a sua vida. E os irmãos estejam orando por mim, orando pela minha família. Deus tem realizado milagres. E eu não sei se aqui tem um caderninho de oração, mas eu vi que os irmãos estavam orando quando eu cheguei.
E eu só queria deixar isso antes de passar para o pastor. Quando eu disse que talvez você tenha orado e tenha cansado de orar. Meu irmão, ele ficou entregue ao crime e às drogas durante 15 anos. 15 anos. Foi criado nos caminhos do Senhor. Se desviou e foi para as drogas de cabeça. E nós oramos. Eu coloquei no caderno de oração. Minha mãe perdeu uma madrugada de oração. Meu pai chorou, fez jejum. Para a glória de Deus. Faz uns 6, 7 meses que ele já está de volta. Uns 6, 7 meses. Aproximadamente dentro dos 10 meses para um ano. Deus tem feito uma transformação na vida dele. Hoje ele voltou para os caminhos do Senhor. Está na comunhão da igreja, tocando junto com o grupo de louvor, se dispor para os trabalhos do Senhor. A tua oração, ela não é impedida. No tempo certo, na hora certa, vitória chega na sua casa. Creia somente, creia somente. Deus é fiel e as suas palavras não voltam vazias. Fizemos um trabalho em casa de evangelismo. Os irmãos passaram lá, nós estávamos na garagem fazendo um culto. E o pregador que veio trazer a mensagem de Deus é um irmão lá de Salto, que também é ex-traficante. E ele ministrou uma mensagem e durante a mensagem ele disse assim: irmãos, vocês podem achar que não tem resultado agora, neste momento que vocês estão fazendo o trabalho. Mas Deus está me mostrando que Ele vai salvar gerente de piqueira aqui. Quando foi domingo agora, o gerente da piqueira foi aceitar Jesus. Deus está vendo o teu trabalho, o teu esforço. Domingo eu vi os irmãos saindo entregando folheto, o pastor estava junto. Seu trabalho não é vão no Senhor. Você terá recompensa no Senhor. Não desanime. Não deixe que o vento sopre sua vida e diga que não tem valor. Tem valor. E Deus vai colher o fruto na hora certa. Amém? Louvado seja Deus. Obrigado, pastor, pela oportunidade. Nessa noite, com certeza, Deus falou muito, né, em nosso coração. Deus tem vasos aqui nesse lugar. Deus tem vasos em vários lugares. E Deus vai usando cada vaso da maneira que vai lhe aprover. Amém? Deus abençoe a família também, o pai, a mãe, a esposa. Que está lá atrás, né? Deus abençoe vocês grandemente. Antes de nós orarmos para encerrarmos, depois dessa bênção maravilhosa, nós